A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e eu quero trazer aqui um entendimento sobre a voz de Deus, né? De como ouvir. Eu estou ensinando que antes que a gente consiga ouvir, entenda que Deus fala de outras maneiras, e para isso temos que ter um completo conhecimento de Deus, amém? Bom, ontem nós finalizamos em 1 João 4,19 que ele nos amou primeiro. Falei do sacrifício de Jesus por nós. Então entenda, irmãos, que você tem que se colocar no seu lugar. Você já entendeu essa lição ontem, não entendeu? A lição de hoje, então, vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá? Entenda esse versículo que nós vamos ler agora. Vai. Romanos 10. Lá. O texto vai ser um pouquinho comprido, mas eu vou ler. Romanos capítulo 10. Versículo 9 a 21. Olha só o que diz, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com o seu coração você crê, e com a sua boca você confessa, você faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é esse invocar aqui, não é que a pessoa está na sujeira e invoca o Senhor e Deus vai salvar ele para a salvação. Não, Deus vai tirar ele daquele problema que ele está. Está entendendo? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Entendeu o grande problema? Por isso que é necessário que você pregue. Pastor, eu não consigo pregar, então mande um cafezinho. Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você não consegue ter fé, a sua fé só pode vir pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras, até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Moisés estava dizendo ao povo de Israel que ele ia permitir que a salvação chegasse no meio de um povo que eles nem imaginavam. E quem era esse povo? Ele estava profetizando sobre a igreja. As portas ficou meio que cerrada para eles e aberta para nós. Verso 20. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aqui Isaías está falando do Messias, tá? Então Jesus, ele foi achado por quem não procurava ele. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, naquela época o povo se rebelava contra Deus. Hoje o povo é a igreja que está indo atrás de Deus. Então, entenda, você foi achado e escolhido, e mesmo rebelde e contradizente, ele nos estendeu a mão. Ainda, meus irmãos, que sejamos igual a Israel, rebeldes e contradizentes, ele nos estende a mão. E se ele nos estende a mão, qual é o seu papel? Esticar a sua mão também para pegar a dele. Então, entenda que a salvação é assim. Ela vem até você e a fé vem pelo ouvir. Primeiro, antes de você ouvir a Deus, você vai ter que ouvir a palavra dele, tá? Então dê ouvidos à palavra dele. Porque como é que você vai ouvir se não foi pregado? Agora, se o pastor Alex está pregando aqui para esse cafezinho chegando em você, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma irmã, Tatiana, que parece que mora numa ilha,
fora do país, meus irmãos. Eu não recordo agora o nome da ilha, não. O nome dela é Tatiana, brasileira e mora lá. O que acontece? O cafezinho chega lá, meus irmãos. E às vezes pessoas aqui por perto não recebem, porque não me conhecem nem nada. Mas espera aí, o evangelho está sendo anunciado. Uma hora vai para um, vai para outro. Eu conheci um irmão que ele mora na minha cidade e ele recebia... ele mora próximo da minha cidade aqui, vizinha, né? Itaquaquecetuba. E ele recebia de uma irmã, Ofélia Pop, lá da Espanha. Eu mandava para ela e ela mandava para ele, aqui pertinho. Deu para entender? Agora, o evangelho, por mais voltas que faz, ele vai pegando todo mundo. Agora a pessoa tem que dar ouvidos à palavra. Assim diz o mestre. Abre a sua Bíblia em João 10, 27. Olha o que está escrito em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Significa o que, meus irmãos? É a palavra de Deus, é a própria voz também. Ele nos conhece e é conhecido por quê? Porque, primeiro, se você der ouvidos à palavra que eu estou pregando, e você praticar, então você ouviu Deus falar com você. O pastor Alex some nessa história. Aí Deus falou com você. Se Deus falou com você, você vai seguir aquela vontade dele. Deu para entender? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para você limpar seu coração e conhecer a Deus, para poder ouvir a voz dele. A partir do momento que você dá ouvido a essa palavra que eu estou pregando, você ouviu a voz dele. Agora, automaticamente, você está limpo pela palavra. Foi lavado pela palavra, disse o Senhor Jesus. Assim, toda vez que Deus quiser falar com você, ele agora consegue falar com você. Deu para entender, meus irmãos? O processo que tem que ser feito? Temos que se chegar a ele, meus irmãos. Olha, abra sua Bíblia em Tiago, vai. Lá no finalzinho da Bíblia também. Livro do apóstolo Tiago, no seu capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é duplo ânimo? Um ânimo, animação. Uma hora está com ânimo de felicidade, um ânimo de tristeza. A pessoa uma hora está triste, uma pessoa está alegre. Ela é, sabe, duplo ânimo. Ela não dá para ter um algo com essa pessoa, conversar com essa pessoa. Toda hora está assim, sabe? Então o que acontece? Está dizendo para você se chegar a Deus. Não está dizendo que Deus vai chegar a você. Primeiro, se chegue a Deus. Você tem que buscar o interesse. Poxa, esse pastor Alex aí, ele prega umas mensagens, né? Muito interessante, muito gostoso. Ele falou que a gente pode buscar conhecimento e sabedoria de Deus. Então eu vou orar. Aí a pessoa já está buscando a Deus. Porque o pastor Alex falou, ele está buscando a Deus. Então ele está se achegando a Deus. E você se achegando a Deus, o que acontece de acordo com o versículo 8 do capítulo 4 do livro de Tiago? Deus se chegará a você. Você dá um passo para Deus, Deus dá 10 passos para você. Aí ele vai se achegar a você. Assim, meus irmãos, fica muito fácil de ouvir a voz. Eu não concordo com pessoas que dizem que Deus passou certas revelações e as revelações ela não condiz com a Bíblia Sagrada. Ela é contrária, ela é, como é que eu vou dizer? É muito antibíblica, meus irmãos. Então não foi Deus que passou aquilo. Deu para entender? Então a pessoa tem que entender o quê? Olha, se Deus falou com ela, tem que ter respaldo bíblico, tá? Deus não vai mandar uma coisa que seja contra a sua própria palavra. Olha, Deus manda dizer para você pegar ódio dessa irmã que não quer falar com você, tá? Deus mandou dizer para você não fazer as pazes com ela, porque já que ela não quer fazer as pazes com você, então você não faça as pazes com ela. Peraí, se a própria palavra dele diz pra gente amar os nossos inimigos, como é que Deus vai mandando uma revelação você odiar alguém? Deu pra entender? Essa pessoa não está ouvindo a voz de Deus. Eu não quero que você chegue nela e humilhe ela, tenha ética, tá? Ore a Deus para que as escamas dos olhos dela caiam, mas isso não é revelação de Deus. Tem muita gente trazendo revelação de Deus aí que não é do nosso Deus, é com Deus minúsculo, D minúsculo. Então, como é que a gente vai entender a voz de Deus? Tendo conhecimento dele. Você saberá. Se você abrir a torneira e sair chocolate, não é água. Então a fonte está errada. Porque o que vem da torneira? É água. E a água vem da onde? Aqui em São Paulo, Sabesp. Então, peraí.
Se tá vindo outra coisa, é outra fonte. Então tem que tomar cuidado da fonte que tá saindo essas coisas. Cuidado com as profetadas. Tem muito profeta mentiroso. Tem muita gente enganada pelo inimigo, que tá passando coisa que não é de Deus. Amém? Fique esperto, toma cuidado. Olha aí, amanhã a gente vai continuar esse estudo. Hoje foi o quinto, meus irmãos. Tem muita coisa para falar aqui ainda, hein?